Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho com uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 46, a partir do versículo 27, que fala assim: Descendente do meu povo, do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fiquem assustados. Eu os livrarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Vocês voltarão e viverão em paz, viverão em segurança e ninguém fará com que fiquem com medo. Estarei com vocês para salvá-los, destruirei completamente todas as nações, por onde os espalhei. Mas vocês não serão completamente destruídos, vocês não ficarão sem castigo, mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, falei. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, Deus está dizendo que que ele tá trazendo de volta o povo dele, tá reunindo de volta o povo dele, né? E ao mesmo tempo ele está dizendo que eles não vão ficar sem o castigo deles. Mas por que não vão ficar sem o castigo deles? O que aconteceu aqui? Tá? O povo de Deus, naquela época aqui de Jeremias, eles passaram a adorar outros ídolos, eles passaram a buscar a adorar outros ídolos e buscar resposta em outros lugares. Ou seja, eles começaram a se afastar dos caminhos do Senhor, eles começaram a se afastar de Deus. Então, o que Deus fez? Para poder botar eles de volta nos trilhos, para trazer eles de volta para perto de Deus trazer o povo de volta para perto dele, ele permitiu que o povo dele fosse separado em várias partes ali da nação, né, em várias nações diferentes, para poder vir a ser castigados dentro dessa nação. Ou seja, o povo dele ia se tornar escravos daquelas nações onde eles foram colocados, né? Automaticamente, quando a gente é escravo de alguém, a gente passa por consequências naquele local ali, entende? E o que Deus estava falando aqui? Que ele ia reunir de novo o povo dele na terra dele, né? Por quê? Porque ele não queria pesar mais a mão em cima do povo, né? Ele não ia mais pesar, porém, o povo não ia deixar de passar pelas consequências dos seus atos. Por que Deus faz isso com a gente? A gente trazendo isso para a nossa vida atual, tá? E o que Deus quer que a gente aprenda disso? Que Ele cuida de nós. A gente vê essa situação, quando a gente interpreta essa história, a gente vê essa situação como algo ruim, tá? Mas se você começar a ver as situações que Deus permite você passar com os olhos do Espírito, você vai entender que, com os olhos espirituais, você vai entender que o que Deus está fazendo na sua vida hoje são apenas estratégias para não perder você para o mal, entende? Porque a gente não sabe onde a gente está pisando, a gente não sabe qual vai ser a consequência daquela escolha que nós estamos fazendo, a gente não sabe que o que a gente está querendo para a nossa vida, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Só que Deus sabe. Deus sabe que essa escolha que você está fazendo, ela vai acarretar para você futuramente. Ele sabe qual vai ser a consequência disso. Então, o que Ele muitas das vezes Ele faz? Ele te separa. Ele te exclui. Ele te deixa numa solitude. O que é solitude? É você e Deus. Entende? É você e Deus passando. Ele te separa de todo mundo, Ele te afasta de todo mundo. E nesse período de solitude, ele começa a tratar em você, ele começa a te mostrar que que existe consequência para os seus atos, existe consequência para as suas atitudes. Ou seja, no período de solitude, Deus começa a te mostrar como que é ter um relacionamento com Ele. Por quê? Porque a única pessoa que você vai ter acesso é Ele. Entende? Ele vai tirar de perto de você os seus amigos, ele vai tirar de perto de você a sua família, ele vai tirar de perto de você o seu grupo social, entende? Ele vai te afastar de tudo, entende? Todos. Ele pode até te tirar de trabalho aqui. Tem pessoas que trabalham que ele vai lá, afasta e te deixa literalmente na dependência dele. Comigo foi assim, ele me tirou dos trabalhos que eu fazia e me fez botar na dependência dele. Então, a gente, nesse período da solitude com Deus, a gente aprende a depender dele. A gente aprende a estar literalmente na dependência dele, na função dele. A gente aprende a procurar mais por ele, a gente aprende a orar mais, a gente aprende a pedir direcionamento para ele,
Entende? Porque ele quer esse tipo de relacionamento entre pai e filho. Você, como tem os seus pais, vamos trazer isso pro mundo físico. Você, quando tem os seus pais, você é pequeno, você não precisa ter um relacionamento com seus pais para você poder vir a ter algo, para o seu pai vir fazer você, para você vir a ter, poder fazer as coisas. Ou seja, se você quiser sair, você precisa pedir a permissão do seu pai. Se você quiser comer alguma coisa diferente, você tem que pedir a permissão do seu pai. Se você quiser, enfim, jogar um videogame, você tem que pedir a permissão do seu pai. A mesma coisa com Deus. Ele quer que essa dependência que você tem dos seus pais físicos, você tenha do seu pai espiritual, você tenha de Deus. Ele quer ter esse relacionamento contigo, entende? Então, muitas das vezes, ele permite sim a gente ser exortado, a gente ser perseguido, a gente ser caluniado, a gente ser defamado. Ao mesmo tempo, quando isso que ele permite disso acontecer, o que vai acontecer? Você vai se achegar mais a ele, você vai procurar mais a ele, entende, gente? Então, ele permite sim os momentos de dificuldade na nossa vida para a gente vir a procurá-lo, para a gente vir buscar resposta nele, entende? Porque muitas pessoas, elas infelizmente vão nesses momentos procurar Deus, entende? Ele não quer que a gente só procure ele nesses momentos, ele quer que nós tenhamos relacionamento com ele, ou seja, independente do seu estado de espírito, você vai vir lá e vai saber que você tem um relacionamento com Deus, entende? Você vai procurá-lo, você vai acioná-lo, entende? Você vai ter esse relacionamento com ele, tá? Então aqui o texto, se vocês pararem para ler, é Deus justamente falando isso com o povo dele. Por que Deus exortou? Porque eles procuraram outras fontes, né, de conhecimento que não era Deus. E essas fontes de conhecimento que não era Deus eram fontes erradas, eram fontes que afastavam do caminho do Senhor. Então ele vai fazer de tudo para te buscar, para te resgatar. Por quê, gente? Porque Deus não quer perder a gente. Entende? A gente sabe que se a gente Deus sabe que se a gente continuar pelo caminho que nós escolhemos, é um caminho de morte, de destruição. Ele não quer que você morra. Por quê? Porque você é a criação dele. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você quer saber como que Deus é? Olha para você no espelho. Você é a imagem e semelhança dele. Entende? Então, se você é criação de Deus, imagem e semelhança dele, por que você acha que ele não vai te resgatar dos caminhos que você está indo? Por que você acha que ele não vai te impedir de você cair, se você se destruir, de você, sabe, de você vir a se perder no meio do caminho? Porque uma coisa que a gente precisa ter entendimento, a liberdade que todos nós procuramos, ser livre, isso está em Deus. Isso não está no mundo. O mundo, ele te oferece o que você quer. Ele vai dar algo que venha satisfazer os seus olhos. Entende? Ele vai sempre te oferecer o que você quer, as facilidades. Isso que o mundo faz. Deus, ele nos corrige. A correção de Deus é um ato de amor, gente. É Deus falando para você, filho, eu tenho algo melhor para você. Entende? Não fuja de mim. Não vá para o pecado. Entende? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a sentir o amor de Deus por nós. A gente começa a entender o amor de Deus por nós. Entende, gente? Então é isso que Deus quer com você. Ele te ama incondicionalmente, mas Ele quer que você entenda isso, você vivendo isso nele, o amor que Ele tem por você. Entende? Ele quer que você sinta que você é amado. Ele quer que você sinta que você não precisa de outra coisa que não seja Ele na sua vida. Entende? Deus precisa ser a sua prioridade. A partir do momento que a gente coloca algo como prioridade na nossa vida, aquilo ali se torna um ídolo pra gente. E o nosso único ídolo precisa ser Deus. A nossa única prioridade precisa ser Deus. Então, tudo que você coloca como prioridade na sua vida, seja ídolos, seja imagens, seja as pessoas, seja trabalho, seja dinheiro, seja filho, seja esposa, seja mãe, seja pai, qualquer coisa que você priorize na sua vida, ok? Que não seja Deus, você está colocando aquilo ali como prioridade na sua vida. E isso que você está priorizando está tomando o lugar de Deus na sua vida. Ou seja, ele não divide o lugar dele com ninguém, entende? Então a prioridade da sua vida precisa ser Deus. Em Mateus 6,33 fala: buscai primeiro a sua justiça e o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
O que isso quer dizer? Priorize a Deus a todo momento, e tudo que for para fazer parte da sua vida, tudo que for para agregar na tua vida, Ele vai trazer. Ou seja, você não precisa se preocupar com nada. Por quê? Porque a partir do momento que você prioriza a Deus, você tem relacionamento com Deus, as bênçãos correrão atrás de você. Ou seja, Ele vai trazer tudo. Entende, gente? Então, descansa em Deus. Descansar em Deus, gente, o que é descansar em Deus? Não é simplesmente falar assim, tô descansando em Deus, não vou fazer nada. Não, descansar em Deus é você continuar tendo relacionamento, é você continuar orando, é você continuar acreditando, é você continuar exercendo a fé. Isso é descansar em Deus, tá bom, gente? Então, descansa em Deus. Começa a querer ter esse relacionamento com Deus, começa a querer estar na presença de Deus, começa a buscar mais a Deus, para tudo começar a fluir na sua vida, para sua vida ser um rio que flui, não uma represa que retém. Às vezes você olhando assim conjecturamente, talvez a represa seja melhor do que o rio, né? A gente fabulando aqui, a gente pensando aqui, por quê? Porque você vai ter algo garantido. Só que com Deus não funciona assim, você não precisa ter algo garantido. Deus é a sua garantia. A partir do momento que você confia nele, a partir do momento que você busca ele, a partir do momento que você tem relacionamento com ele, Deus é a sua garantia. A gente tem essa garantia, que Deus é a nossa garantia, porque Ele é o poderoso. Ele está acima do céu e da terra. Ele tem todo o poder na mão. A gente só precisa quebrar o nosso orgulho e acreditar que Ele tem poder sobre todas as coisas. A gente precisa aprender a exercer a nossa fé. A gente precisa aprender a buscar mais a Deus. A gente precisa aprender a depender mais de Deus. Entende, gente? Porque a partir do momento que a gente entende que Ele é poderoso, que Ele tem poder sobre todas as coisas, que Ele que provém na nossa vida, que nós somos dependentes dEle, que Ele que rege sobre nós, a gente para de ser represa. A gente para de reter. Porque a gente entende que Deus vai prover na nossa vida todos os dias. A gente precisa entender que é um dia de cada vez. Vivo hoje. Deus vai prover para o hoje. O amanhã pertence a Deus. Você não precisa se preocupar com amanhã. Por quê? Porque Deus já está no seu amanhã. Deus já está provendo para você no seu amanhã. Entende? Então aprende a viver hoje. Aprende a buscar hoje. Aprende a depender dele hoje. Tá bom? Gente, essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.